Galera, o Murata decidiu simplesmente refazer todo o arco dos ninjas do mangá de One Punch Man pela segunda vez. Ou seja, tudo o que aconteceu depois do capítulo 194 foi mais uma vez simplesmente deletado do mangá. Portanto, você pode desconsiderar tudo o que aconteceu depois da luta do Flash contra o Saitama. Mas assim como eu fiz com a segunda versão desse capítulo, eu vou analisar todo ele por completo, apesar de ele não ter recebido tantas alterações. Mas enfim, fica comigo depois da vinheta para ver a terceira versão do capítulo 195 do mangá. Bom, antes de eu falar sobre o capítulo 195, vale fazer um breve resumo do que aconteceu nos capítulos anteriores. Afinal, o último capítulo que ainda vale do mangá foi lançado em novembro de 2023, então já faz um tempinho, né? Mas se você quiser pular direto para a análise do capítulo 195, então vai para esse tempo que está marcado aqui embaixo. Enfim, que o arco dos ninjas começa no final do capítulo 193, quando o Flash decidiu visitar o Saitama com a intenção deles procurarem a Manako. Isso porque o Flash imaginava que a Manako, por ser uma sobrevivente da Sucessão dos Monstros, tinha alguma informação a respeito do God. Porém, quando o Flash chegou no apartamento do Saitama, o careca se trancou em casa porque ele não estava a fim de ser incomodado pelo ninja da classe S. E graças a isso, o Flash acabou fazendo uma cena em frente ao apartamento do Saitama, o que resultou no Genos saindo para lutar contra seu colega da classe S. E por fim, o Saitama se obrigou a intervir na luta dos dois antes que seu apartamento novo acabasse sendo destruído. Enfim, que depois disso os três sentaram para conversar e o Flash pediu ao Saitama ajuda para procurar a Manako. E depois de explicar seu plano para encontrar a monstrinha Zoyuda, o Flash saiu do apartamento do Saitama para que eles pudessem começar as buscas. Porém, logo após o ninja sair pela porta, o careca novamente se trancou dentro do apartamento. No entanto, dessa vez o Flash simplesmente arrombou a porta e desafiou o Saitama para um combate. E além disso, o Flash também disse, no auge de sua arrogância, que se o Saitama acertasse um único golpe nele, o careca seria vencedor da luta. Mas se por acaso o careca não conseguisse acertar nenhum golpe em meia hora de luta, então o Flash seria declarado vencedor do combate e o Saitama teria que se tornar seu discípulo e obedecer sem questionar todas as suas ordens. E bom, no capítulo 194 vimos a luta do ninja da classe S contra o careca da classe A. E como era de se esperar, o Flash teve muitas dificuldades para evitar os golpes do Saitama. Porém, mesmo estando extremamente desinteressado na luta, após alguns segundos de combate, o Saitama conseguiu encurralar o Flash. Mas no momento em que o careca ia acertar um golpe no ninja da classe S, o Genos teve que interromper a luta dos dois. E o motivo disso foi porque haviam surgido 3 monstros de nível demônio e, de acordo com o Genos, eles precisavam ser eliminados com urgência, pois vários heróis de ranking baixo já haviam sido feridos por esses monstros. E por isso Saitama se obrigou a suspender a luta contra o Flash, até porque desde o começo ele não tinha nenhum interesse de, entre aspas, ficar brincando de pega-pega com o ninja da classe S. E por causa disso o Flash passou a se considerar como sendo o vencedor do combate. E portanto, deste momento em diante, o Saitama seria seu discípulo. Mas enfim, que ao chegar no local onde os 3 monstros de nível demônio estavam causando problemas, o Saitama, o Flash e o Genos encontraram, além dos monstros, os ninjas Sonic da Velocidade do Som, Chamas do Fogo do Inferno e Ventos do Vendaval. E após uma breve discussão entre eles, na qual o Flash acabou lembrando que o God estava de certa forma envolvido com a Vila Ninja, o Genos partiu para cima dos 3 monstros e os incinerou com um único golpe. O Flash atacou os ninjas Chamas do Fogo do Inferno e Ventos do Vendaval e forçou eles a fugirem, enquanto o Sonic foi direto para cima do Saitama, porém o careca simplesmente enterrou ele no chão com um cascudo. Porém, assim como os ninjas Chamas do Fogo do Inferno e Ventos do Vendaval conseguiram sobreviver ao ataque implacável do Flash, o Sonic também conseguiu sobreviver ao cascudo do Saitama, e por isso o Genos e o Flash começaram a perseguir ele implacavelmente. E então o Saitama finalmente teve sossego, e por isso ele ligou pro King e o convidou para ir ao seu apartamento para jogar videogame. E durante a jogatina, o Saitama mostrou a foto da Manako pro King, que coincidentemente foi a última pessoa que viu ela. E por isso o King levou o Saitama até o local onde a Manako estava se escondendo, e dessa forma eles conseguiram capturar a monstrinha Zoyuda. E no final do capítulo todos se reuniram novamente no apartamento do Saitama, onde o Flash decidiu que o melhor a se fazer era entrar em contato com o Blast, pois ele percebeu que a Manako não tinha nenhuma informação a respeito do God.
E por algum motivo, Saitama e a Manako foram juntos do Flash até o encontro do herói Rank 1 da classe S. E com isso chegamos na nova versão do capítulo 195, que começa com o Blast reconhecendo o Saitama, o Flash e a Manako. Afinal, o herói Rank 1 da classe S já havia encontrado os 3 antes no subterrâneo do covil da Associação dos Monstros. Mas enfim, que assim como aconteceu no primeiro encontro deles, o Flash rapidamente tentou dar um golpe surpresa no Blast. Porém, assim como da primeira vez, o Blast mostrou que ele é muito mais rápido do que o ninja da classe S. E por isso o Flash ficou frustrado e tentou dar outros golpes surpresa no Blast. Porém, todas as vezes que o Flash se movia, o herói número 1 se posicionava nas costas dele antes que ele pudesse atacar. E por causa disso, o City, que é o único diretor da associação que sabe sobre a verdadeira missão do Blast, pediu para que eles parassem, pois a alta velocidade dos dois estava bagunçando seu escritório. E por causa disso, o Flash finalmente desistiu de tentar surpreender o Blast. Porém, ele avisou que se o herói Rank 1 da classe S escondesse alguma informação a respeito do God, ele não hesitaria em usar toda a força para obrigá-lo a falar. E para tentar causar algum medo no Blast, o Flash também disse que o Saitama iria lutar junto dele caso fosse necessário. Mas para infelicidade do ninja loiro, o careca rapidamente desmentiu ele, dizendo que ele não vai se envolver na briga deles coisa nenhuma. E galera, aqui tem uma alteração importante em relação à segunda versão do capítulo. Pois na segunda versão, a primeira coisa que o Blast fez foi elogiar a força descomunal do Saitama. Porém, nessa última revisão, o Blast não disse nada ao careca, o que sugere que nessa nova versão do capítulo, o Blast não sabe sobre a força infinita do Saitama. Claro que pode ser que o Blast esteja ciente da verdadeira força do careca e apenas escolheu não falar nada a respeito. Porém, a princípio desconsiderem a informação de que o Blast sabe sobre o segredo do Saitama. Mas enfim, que o Blast fala ao Flash que esse comportamento impulsivo do ninja da classe S deve ser porque o Flash lembrou do envolvimento do God com a Vila Ninja. E então o Blast revela que ele já tinha planos de entrar em contato com o Flash para avisá-lo de algo importante, que é o fato de que o líder da Vila Ninja, depois de ter passado 15 anos em coma, finalmente acordou e voltou a agir nas sombras. E então o mangá corta para o esconderijo do Sonic, onde vemos que ele está com uma sacola de gelo na cabeça para aliviar as dores da pancada que ele recebeu do Saitama, quando ele recebe a visita inesperada de 2 ninjas de elite, o Chamas do Fogo do Inferno e o Ventos do Vendaval. E então eles dizem que pretendem executar o Sonic por ele não tê-los ajudado mais cedo na luta contra o Flash. Lembrando que ao invés de atacar o Flash, o Sonic decidiu atacar o Saitama e acabou sendo enterrado no chão. Mas enfim, que antes que o Chamas e o Ventos pudessem ir para cima do Sonic, eles acabaram sendo atacados pelas costas e caíram derrotados. E então vemos que foram outros 2 ninjas de elite que atacaram eles, e esses ninjas se chamam Força Violenta e Destruição Destrutiva. E logo após eles se apresentarem para o Sonic, vários outros ninjas que estavam escondidos ao redor do Sonic começaram a se revelar. Primeiro vemos o ninja Trovão Trovejante, que estava camuflado atrás de um papel de parede. Depois surgem os ninjas Doido Louco e Caos Caótico, que estavam escondidos em um dos cantos da sala. E em seguida é a vez do ninja Bombado Musculoso quebrar uma parede para entrar no esconderijo do Sonic. E depois dele vemos o ninja Escuridão Escura, que literalmente estava escondido na escuridão. Enfim, que o próximo a surgir é o ninja Bala Balística, que estava escondido do lado de fora da janela. E depois vemos saindo debaixo do chão o perigosíssimo ninja Massacre Assassino. E em seguida, saído de uma nuvem, tem o ninja Fantasma Ilusório, e caindo do teto surge o ninja Corcorada. Sendo que depois vem rolando para dentro da sala o ninja Melodia Melódica. Mas não para por aí, pois surgindo de dentro de um redemoinho tem o ninja Gelo Congelado. E escondido atrás de uma parede que foi fatiada por ele tem o ninja Céu Celeste. Enquanto arrebentando outra parede apenas com um grito surgiu o ninja Grito Gritante. E para concluir o espanto do Sonic, vemos os últimos 4 ninjas do grupo, o Momento Momentâneo, o Vibração Vibrante, o Arco-Íris Colorido e o Equilíbrio Equilibrado. E logo após todos esses terríveis ninjas se revelarem para o Sonic, eles se juntam no mesmo lugar e dizem que eles são o grupo de ninjas celestiais. E todos eles são ninjas de elite que foram treinados na mesma vila que o Flash e o Sonic. E inclusive todos os ninjas celestiais fazem questão de dizer que todos eles conseguiram superar o nível Jounin, que é o nível mais alto dos ninjas da vila. Ou seja, apesar de parecerem completamente ridículos, todos eles são na verdade muito fortes. E realmente, pois até o próprio Sonic percebeu que o nível desses ninjas era elevadíssimo.
Mas o que mais surpreendeu o Sonic foi o fato deles estarem cooperando uns com os outros. Afinal, os ninjas da vila foram treinados para agirem sempre de forma individual ou no máximo em duplas. Mas enfim que depois de concluírem suas apresentações, o ninja Força Violenta revela ao Sonic que o líder supremo da Vila Ninja finalmente acordou após ter ficado 15 anos em coma. E então o mangá explica quem é o líder da Vila Ninja, falando que além de ter fundado a Vila Ninja, ele também é o ninja mais poderoso que já existiu. Mas apesar disso, ele acabou sendo derrotado pelo Blast 15 anos atrás. E desde então ele estava em coma se recuperando dos ferimentos. Porém agora ele finalmente acordou, e por isso o líder da vila criou o grupo dos Ninjas Celestiais e deu a eles a missão de executar os dois maiores inimigos da vila, o ninja traidor Flash Flash e o herói que feriu o ninja supremo 15 anos atrás, o Blast. Mas enfim, que outra informação que é dada é que os ninjas Chamas do Fogo do Inferno e Ventos do Vendaval também faziam parte do grupo de Ninjas Celestiais. Porém eles descumpriram as ordens do grupo 2 vezes quando decidiram atacar o Flash por conta própria. Afinal, a missão deles era apenas observar o ninja da classe S e coletar informações. Mas enfim que o Chamas e o Ventos alertam os demais ninjas do grupo celestial. Afinal, por eles já terem lutado 2 vezes contra o Flash, eles sabem que o ninja da classe S não é um inimigo que eles possam derrotar, nem mesmo com um grupo grande. Afinal, a velocidade do Flash é simplesmente inacreditável. E após ouvirem as palavras do Chamas e do Ventos, os demais ninjas do grupo celestial pedem a ajuda do Sonic, pois eles sabem que o Sonic também é inimigo do Flash, e portanto ele não vai se opor a um plano que tenha como objetivo assassinar o ninja da classe S. E então eles dão ao Sonic a missão de atrair o Flash até o seu esconderijo, onde todos eles, incluindo o Sonic, vão unir forças para eliminar o herói da classe S. E antes de irem embora, os Ninjas Celestiais também alertam o Sonic de que ele será punido caso não cumpra a missão que ele acabou de receber. E além disso, o próprio líder da Vila Ninja vai estar ali para assistir a luta no momento em que o Flash chegar. Então é bom que o Sonic faça tudo de acordo com o plano. E depois de dizerem isso, os Ninjas Celestiais simplesmente desaparecem. E bom, na cena seguinte o mangá volta a mostrar o QG da associação, e vemos o Flash falando sobre o líder da Vila Ninja. E ficamos sabendo que ele vivia dentro de uma cápsula de recuperação que ficava no subterrâneo da Vila Ninja. E além disso, ele tinha uma aparência monstruosa, tanto que nem dava para afirmar com certeza se ele realmente era humano. E ao lado da sua cápsula de recuperação tinha um cubo negro que ficava guardado dentro de uma caixa de vidro. E enquanto o Flash estava explicando sobre a Vila Ninja, vemos que o City finalmente se deu conta de que a Manako é um monstro, e portanto ela meio que não deveria estar ali no QG da associação. Mas então o Saitama explica pro City que na verdade a Manako é uma espécie de criatura lanterna. E então ela prova que o que o Saitama falou é verdade, usando a careca lustrosa do Saitama para refletir uma agradável luz indireta por toda a sala. Mas enfim que na sequência, enquanto o Saitama esganava a Manako, o Flash seguiu contando sobre a Vila Ninja. E ele explica ao Blast que como tudo que ele viveu durante a sua infância foi extremamente traumático, ele acabou esquecendo de vários detalhes. Mas mais cedo, quando ele viu o Sonic, várias memórias acabaram voltando à tona. E graças a essas várias lembranças, ele agora finalmente ligou os pontos e entendeu que o verdadeiro propósito da vila era criar avatares pro God. E então o Blast confirma que esse realmente era o objetivo da Vila Ninja. E aliás, um detalhe que pode passar despercebido é que enquanto o Flash e o Blast conversavam, um passarinho estava voando perto da janela ao lado deles. E como o mangá deu muito destaque a esse passarinho, isso pode significar que ele pode estar sendo usado de alguma forma para coletar informações para o líder da Vila Ninja. Ou o contrário, pode ser que esse passarinho de alguma forma esteja trazendo informações para o Blast. Mas enfim, seja como for, o Blast ignora a presença do passarinho e diz que ele não sabe como o Flash conseguiu escapar de ser transformado num avatar do God. E além disso, o Blast também diz que ele chega a ter arrepios quando pensa no que o Flash iria ter se transformado caso tivesse entrado em contato com o cubo do God. E olha, considerando que esse capítulo deu bastante destaque para a diferença enorme de poder que existe entre o Blast e o Flash atualmente, o fato do Blast ter arrepios de pensar no Flash 10 anos mais novo sendo transformado num avatar do God já deixa bem claro o tamanho do aumento de poder que o cubo do God dá a quem aceita fazer um acordo com o Deus Maligno. O que a gente de certa forma já sabia, afinal o Mendigo Imperador, que era uma pessoa comum, se tornou um poderoso monstro de nível dragão graças ao poder que ele recebeu do God. Mas enfim que depois o Blast também fala a respeito do grupo de ninjas celestiais que está trabalhando junto do líder da Vila Ninja.
e o herói Rank 1 da classe S alerta o Flash dizendo que é provável que eles tentem entrar em contato com o Sonic a qualquer momento. Então o Flash deve tomar cuidado para não cair em nenhuma armadilha. E por fim, o Blast sugere que o Flash fique longe dos ninjas celestiais e principalmente do líder da Vila Ninja. Não porque o Flash não seja capaz de derrotar eles, mas sim porque o Blast quer ele próprio dar um jeito no líder da Vila Ninja. Ou seja, galera, aquela história do Blast ser amigo do Void e querer salvar a vida dele a qualquer custo, aparentemente foi abandonada pelo Murata, já que ficou bem claro que o Blast tem um problema pessoal com o líder da Vila Ninja a ponto de querer derrotar ele com as próprias mãos. E como diferente das versões anteriores, dessa vez não foi mostrada nenhuma tecnologia experimental para reverter o processo de monstrificação, então é provável que dessa vez o objetivo do Blast seja se vingar do Void por algo que ele fez 15 anos atrás. E se eu tivesse que apostar, eu diria que foi o Void quem matou a esposa do Blast nessa nova versão. Mas enfim que o Flash, apesar de claramente não ter gostado do pedido do Blast, acabou por aceitar ficar longe do líder da vila e dos ninjas celestiais. Afinal, como ele explica na sequência, o que aconteceu com ele na Vila Ninja já ficou no passado, e ele não quer ter mais nenhum tipo de envolvimento com os assuntos relacionados à Vila Ninja daqui pra frente. Porém, o Blast percebeu que o Flash estava mentindo pra ele, e apesar de dizer que não quer mais se envolver, na primeira oportunidade que tiver, o Flash certamente vai ir correndo atrás dos ninjas remanescentes da vila. Mas o Blast entende que essa incapacidade do Flash de cooperar com os outros é algo que ele aprendeu quando foi treinado na Vila Ninja. Mas enfim, que após ouvir que o Flash e o Sonic foram treinados na mesma vila, o Saitama decidiu se manifestar. E ele disse que agora ele entende o porquê dos dois estarem no mesmo nível, se referindo ao fato dos dois serem chatos e atacarem as pessoas sem terem motivo. Porém, o Flash se ofendeu com o comentário do Saitama, pois ele entendeu que o careca estava se referindo ao poder de luta deles. E o Flash se considera muito superior ao nível do Sonic. E inclusive vemos ele lembrando da luta contra o Esperma Platinado, que foi a luta mais intensa que ele já teve até agora, na qual o Flash provou que ele consegue lutar numa velocidade muito próxima à velocidade da luz. Mas então o Saitama fala que, se tratando de poder de luta, o Sonic afundou mais do que o Flash quando foi derrotado, então o Flash deve ser um pouco mais forte do que o Sonic mesmo. Porém, esse último comentário do Saitama acabou deixando o Flash ainda mais ofendido com ele. Porém, em seguida, o ninja da classe S se deu conta de que foi o Saitama quem derrotou o Garou, sendo que tudo indica que foi o Garou quem derrotou o Esperma Platinado, que por sua vez foi quem derrotou o Flash. Ou melhor, não derrotou, apenas pegou de guarda baixa. Ou seja, faz sentido o Saitama pensar que ele é bem mais forte do que o Flash. Ao mesmo tempo em que o Saitama também derrotou de forma humilhante o Sonic, tendo feito ele ficar enterrado no chão. Portanto, o Flash consegue entender o porquê do Saitama pensar que a força dos dois está no mesmo nível. Mas enfim, que na cena final do capítulo, o Flash decide falar sobre a época em que ele e o Sonic treinavam juntos na Vila Ninja, para que o Saitama finalmente entenda o quanto ele é superior ao Sonic. Mas antes da história começar, o capítulo termina. Pois é, galera, no final a história não teve tantas alterações em relação às versões anteriores. O mais importante foi a respeito da amizade do Blast com o Void, que ao que tudo indica agora vai ser uma relação de ódio mortal. E além disso também tem o fato de agora o Blast não estar ciente sobre o verdadeiro poder do Saitama. Mas olha, o lado bom dessas revisões, se é que tem algum, é que tem muito material dos capítulos descartados que o Murata pode reutilizar nos próximos capítulos. Então eu acredito que os próximos capítulos ou vão sair mais rápido ou vão ser maiores do que os capítulos que o Murata estava fazendo até então. E além disso, eu tô com a impressão de que o Murata pretende deixar a história do mangá mais parecida com a história da webcomic. E olha, galera, não é querer falar mal do Murata não, mas desde o final do arco do Garou, toda vez que ele tentou adicionar no mangá coisas que não são da webcomic, a história acabou ficando ruim. Tanto que agora ele tá tendo que fazer esse monte de revisões. Então eu espero que daqui pra frente o Murata siga à risca a história da webcomic, pois além disso agilizar a produção dos capítulos novos, isso também vai dar uma melhorada considerável na história do mangá. Afinal, já faz muito tempo que os capítulos novos da webcomic estão empolgando muito mais do que os capítulos novos do mangá. E aliás, se você não acompanha a webcomic, tem uma playlist aqui no canal que conta tudo o que acontece depois do final do arco do Garou. E se você quiser assistir a partir desse momento da história que o mangá está atualmente, então começa por esse vídeo aqui, a parte 6 da playlist. Mas enfim, galera, por esse capítulo é isso. Se você gostou, não esquece de dar um soco mortalmente sério no botão do like e também se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando eu postar a análise da nova versão do capítulo 196 do mangá.
Até a próxima, nerd! Valeu! Fui!